Fala pessoal que acompanha aí o nosso canal Perícia de Acidente de Trânsito. Queremos falar hoje aqui sobre atropelamento. Qual é a velocidade que o perito deve utilizar para o pedestre atravessando a pista, quando ele for efetuar aí os seus cálculos, né? Para saber aí de quem é a culpa, né? No caso de uma perícia de acidente de trânsito, a culpa ela vai ser ou do pedestre, né? Vai estar atribuída ao pedestre ou ao condutor do veículo, certo? Se for ao pedestre, os cálculos físicos eles tendem a revelar isso, e nós dizemos que a causa determinante do acidente foi a entrada inopinada do pedestre na pista, ou seja, ele entrou repentinamente, de forma que o condutor não podia mais evitar o acidente, né? Não tinha condições físicas de frear o veículo, não tinha condições físicas de desviar o veículo, então a culpa fica atribuída ao próprio pedestre, tá certo? Ou a culpa pode ser atribuída ao condutor do veículo, né? Pode ser um excesso de velocidade, pode ser uma reação tardia, ou pode ser uma falta ali de percepção aí as condições de tráfego à sua frente, casos em que ele não percebe, não reage e simplesmente atropela o pedestre. E ele tinha condições para fazer isso, né? Mas não o faz, então aí a culpa fica atribuída ao condutor do veículo, tá certo? No entanto, esses cálculos físicos que vão revelar aí essas duas causas determinantes, elas dependem de alguns parâmetros para que os cálculos sejam feitos. Um dos principais parâmetros que o perito utiliza é a velocidade de travessia do pedestre, né? E essa velocidade de travessia do pedestre ela é baseada em estudos, publicações, tem publicações aqui em livros brasileiros, que são, na verdade, advindos aí de estudos americanos, né? Uma das primeiras publicações que foi feita foi a tabela de Castile e Moss, bem famosa, que ela mostra a velocidade de travessia em função da idade, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui, a faixa etária, aqui a velocidade em km por hora e aqui em metros por segundo. Então, de 5 a 9 anos, segundo essa tabela, a velocidade de travessia do pedestre é de 8,76 km por hora. 10 a 14, 7,6 e assim por diante. Maior de 65 anos de idade, a velocidade de travessia seria 5,3 km por hora, e daí 1,47 metros por segundo, que é a segunda tabela aqui. Veja que o estudo de Castile e Moss leva tão somente em consideração a faixa etária. E, olhando com mais atenção esse primeiro valor aqui, de 8,76 km por hora, para criança de 5 a 9 anos, me parece que esse valor aqui me parece um pouco alto. Muito provavelmente são valores para travessia de pedestre correndo, né? Tendo em vista que criança, geralmente a gente diz que anda correndo, né? Então, me parece um valor bastante alto. E a gente pode comparar com uma outra tabela e aí chegar a essa conclusão também, que foi apresentada em 2017, né, no ARC Crash Conference, lá em Las Vegas. O autor apresentou essa tabela aqui de um estudo da Sociedade Biomecânica Canadense, na qual ele mostra uma tabela para 3 a 6 anos de idade, tá? Uma tabela um pouco mais completa, no qual ele especifica aqui, né, a velocidade, né, andando devagar, certo? Aqui andando normal, andando rápido e aqui correndo. Observe que na última coluna que é correndo, a velocidade para a criança correndo, para 3 anos de idade dá em torno de 2,26 metros por segundo e para 6 anos de idade dá em torno de 3,03 metros por segundo. Se nós fizermos uma comparação aqui com a tabela de Castile e Moss, a gente vai verificar que está bem dentro, né, 2,42 metros por segundo para 5 a 9 anos, embora a faixa etária seja um pouco diferente aí. Mas isso nos leva então a concluir que a tabela publicada por Castile e Moss, pelo menos para a faixa etária inicial ali de 5 a 9 anos, é para criança correndo. Isso se os estudos estiverem de acordo, né, um com o outro. E que faz mais sentido, né? Que dificilmente uma criança vai conseguir andar
nessa velocidade aqui de 8,76 km por hora. Então chama atenção para quando for utilizar aí os valores de velocidade do pedestre, o perito deve ter bastante atenção. A tabela de Castile e Moss, ela leva tão somente em consideração a idade, ok? Então tem que se fazer uma análise bastante criteriosa aí das condições em que o pedestre se encontrava. Tem um outro slide, também apresentado lá na conferência de Las Vegas, e o governo alemão, né, tem uma publicação em que você pode estimar a velocidade do pedestre, aqui para uma idade de 3 a 18 anos agora, através de uma equação no qual leva-se em consideração a idade. Então você entra com o valor da idade nessa equação aqui e você consegue calcular qual é o valor da velocidade para pessoas de 3 a 18 anos que estão caminhando. Aqui no caso leva em consideração o gênero também, para as pessoas do sexo masculino. Se ela estiver caminhando rápido, aí muda a equação e vai até, se a pessoa estiver correndo do sexo masculino, utiliza a última equação aqui. Então veja que já é uma equação que você pode utilizar em função da idade. Então você vai calcular aí qual é a velocidade utilizando essas equações. Se for do sexo feminino, então aqui nós já temos uma outra variável que está sendo levada em consideração, que é o gênero, né? Então tem a idade, que você entra na equação, só que a equação é diferente para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então aí as equações elas mudam se a pessoa for do sexo feminino, o que também faz bastante sentido, né? Em geral os homens tendem a caminhar mais rápido que as mulheres, mas não é uma regra, né? O homem vai ter, em geral, as pernas mais longas, então consegue dar um passo maior, mas em contrapartida a mulher pode ter uma frequência na passada maior e pode acabar compensando, né? Outros fatores que podem influenciar na velocidade de travessia do pedestre, obviamente, além da idade e do gênero, tem a questão do peso, né? A questão da saúde da pessoa. Então, pessoas obesas tendem a caminhar mais devagar, e pessoas doentes também. Enfim, se a pessoa estiver em boa condição física, um atleta, por exemplo, a tendência é que essa pessoa caminhe mais rápido. Então, muito cuidado ao utilizar aí as tabelas para se estimar a velocidade do pedestre. O perito precisa fazer uma análise bastante criteriosa das condições, né, do pedestre que foi vítima de um atropelamento, para poder estimar essa velocidade. Estimando essa velocidade, ele vai fazer todas as contas necessárias, calcular o tempo de travessia do pedestre, e então, utilizando aí a metodologia de atropelamento, ele vai chegar na conclusão se a culpa do atropelamento foi do próprio pedestre, da vítima, ou se foi do condutor do veículo, né? Observe que a situação ela é bastante complexa se nós não simplesmente nos atermos à questão de tabelas, né, e formos fazendo a conta sem levar em consideração aí outras informações. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo no qual a gente pode se confundir bastante ou os cálculos levar a gente a algum tipo de erro, né? Esse é um vídeo que viralizou aí no WhatsApp na semana passada. A mensagem que encaminhava o vídeo dizia que o rapaz aí, um cara do sexo masculino, tinha furtado um celular e que o celular acabou se quebrando quando caiu no chão. Na verdade, o cara foi atropelado, né? E por isso que o celular teria se quebrado. Bom, enfim, a nossa análise aqui é só para mostrar o seguinte, que esse cara ele entra na via correndo. Então, se você for fazer uma perícia e não tiver essa informação, por exemplo, você vai utilizar a velocidade de travessia do pedestre que estão em tabelas e fatalmente os seus cálculos vão dar bastante errado. E aí, nesse caso, a culpa poderia ser atribuída ao condutor do veículo, né? Se você usar aí uma velocidade de travessia baixa. Mas como ele entra correndo aqui, e aí o próprio vídeo mostra que o condutor do veículo não tinha condições de fazer absolutamente nada. Então aqui é um caso clássico da culpa ser do próprio pedestre, né? Então se o perito for fazer os cálculos e não levar em consideração a velocidade de travessia correta,
esses cálculos podem inverter aí a conclusão do seu laudo, tá certo? Então esse é o vídeo. Tem um outro vídeo aqui também que interessante sobre questão de pedestre, que é a questão do uso de celular. Então, essa senhora ela está atravessando aqui e aqui no canto direito vai surgir um carro que vai atropelar. Veja que ela está usando um celular aqui, atravessando a rua. Esse carro parou para ela passar. Ela corre um pouquinho, chega no meio da pista, para e daí então é atropelada. Veja que a distância de travessia, se a gente considerar o bordo da pista aqui, até o ponto que ela é atropelada, é uma longa distância de travessia. Mas o fluxo de veículos aqui é intenso. Na verdade, o cara que atropela, ele não tem a visão, do pedestre atravessando aqui. Então, se ele levar em consideração toda essa distância aqui, mais a distância de travessia do pedestre, publicado em tabelas, e fizer as contas, simplesmente fazer as contas de forma bastante objetiva e cega, vamos dizer assim, fatalmente ele vai chegar a uma conclusão diferente, vai atribuir culpa também ao condutor do veículo, que no caso aqui também a culpa é do próprio pedestre, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo e muita atenção aí ao estimar a velocidade de travessia do pedestre nas contas para a metodologia de atropelamento. Ok? Abraço, até a próxima.